Olá, pessoas! E a aula de hoje será sobre histórias com papel. Ou será histórias de papel? Olá, tudo bem? Nós estamos na nossa aula número 4 e hoje nós vamos falar sobre histórias com papel. Há quem chame também histórias de papel. E nós trouxemos 4 formas diferentes de você utilizar os papéis na sua contação de histórias. Só lembrando, a primeira coisa que a gente vai fazer é escolher o repertório. A gente já produziu um conteúdo sobre repertório. Se você não assistiu, você vai lá no Instagram que está disponível. Depois que você escolheu todas as histórias que vão fazer parte da sua sessão, você fez o estudo do conto. Se você também não acessou ainda o conteúdo, é só baixar os vídeos aqui no YouTube. Tem um conteúdo específico sobre estudo do conto. Depois a gente estudou algumas técnicas, nós já estudamos os sussurradores, nós estudamos os pupes e agora nós vamos estudar a contação de histórias com papel ou de papel, como eu já falei. Nós podemos usar o papel com as ilustrações, a gente só vai precisar ter um cuidado muito grande na escolha da ilustração. Primeiro, a gente vai pensar numa ilustração que seja disponível, liberada, de pagamento de direitos autorais. Caso você consiga alguém que ilustre, você pega a autorização e você vai pensar assim: se eu escolhi cordel, todas as ilustrações da história vão seguir o padrão de cordel. Se você escolheu aquarela, todas as ilustrações vão seguir o padrão de aquarela. Para não ficar uma de colagem, uma de cordel, outra de aquarela, não. A gente segue uma linha só de ilustração para que a história siga mais tranquila, a pessoa vá formando toda a narrativa com a construção lógica e fique numa estética com padrão, tá certo? Outra forma muito interessante de usar o papel na contação de história é você fazer bonecos com as ilustrações também, tendo os mesmos cuidados anteriores. O que é que você pode fazer? Com os bonecos, você pode usá-los como se eles fossem tridimensionais, você pode dar movimento, você pode usar fala, você pode botar mais na frente, trazer mais para trás, pendurar em alguns acessórios que você tenha no seu cenário ou naqueles aventais que algumas pessoas usam, lembrando sempre de ter o cuidado de, na hora de manipular, o boneco está de frente para a plateia, não jogar o boneco de qualquer forma, porque a pessoa que está ouvindo a história, aquele boneco tem vida, ele tem uma simbologia, tem um significado. Então, tendo esses cuidados de trato com o boneco, lembrar do posicionamento dele, lembrar se ele foi para um lado, ele volta por aquele lado. Você pode usar dessa forma também. Lembrando que ele agora, como boneco, ele é tridimensional, né? Ele tem volumes que a gente pode brincar com a plateia, usar para mostrar, aproximar, retroceder. A outra forma que é muito interessante você usar o papel são com as histórias dobradas, através das dobraduras, né? Que são uma arte milenar lá do Japão, que se usa muito. E o que é que a gente vai pensar na hora de fazer a dobradura, o origami? Você vai pensar assim: a cada dobra que você dá no seu origami é uma parte da história. Então, é uma sequência de dobraduras junto com a sequência da história que a gente já estudou lá no estudo do conto. Por quê? Porque você tem que associar a quantidade de dobras à sequência narrativa para que, quando a história acabe, o origami se forme. Então, o origami conclui na hora que a história tem o desfecho. Isso é muito importante para a gente não terminar o origami antes e a história continuar 10 minutos depois. Ou você termina a história e o origami ainda está na metade. É só lembrar de fazer essa junção, assim. Os elementos do texto com os elementos da dobradura de origami. E o outro, que é o que eu mais amo, eu sou apaixonada, é o kamishibai, né? Que é o teatro de papel, que é uma técnica de contação de história japonesa riquíssima, belíssima e muito poética. A princesa soltou a coruja e olha só. Catapum, pum, catapum, pum e catapum, pum.